Glória a Deus. Podeis sentar em seus lugares. Nosso querido Noé está de volta. Bem de saúde, Noé? Deus abençoe, viu? Olha que bacana aquele senhor que está do lado do Davidson. Ficado firme, né, Senhor? Deus abençoe sua vida, viu? As irmãs que aqui estão, 4 irmãs aqui, sejam todas vocês muito bem-vindas. O jovem de vermelho. E aqui tem uma jovem aqui, ali, ó, bem-vinda, tá? E tem uma caravana desse lado de cá, ó. Deus abençoe vocês, viu? Agora, o que nós viemos fazer aqui na casa de Deus? Certamente nós iremos cultuar ao Senhor. Apesar de termos uma apresentação, e dá para ver que o número daquela galera que está ali da caravana pode ser familiar, né? Do bebê ser apresentado hoje, mas Deus usa alguns mecanismos para nos colocar, Ele dá um motivo, né, para nos colocar diante dEle, entendeu? Ele usa mecanismos físicos e espirituais para que a gente possa entender e ouvir a voz dEle. Então ninguém veio aqui que não tinha outra opção para fazer, foi Deus te trazendo nessa manhã. Creio piamente que o Espírito Santo trouxe cada um desses 24 irmãos aqui à frente. Nossos cultos, para vocês que estão nos visitando, são às quarta-feira e domingo. Às quartas, nós temos um culto que ele é proposital, às 9 da manhã. Esse culto ele tem um efeito de atender os irmãos que trabalham com escalas ou estão de plantão à noite, ou fazem até a faculdade, por um motivo ou outro, de repente com criança pequena, vem o esposo de manhã ou a esposa, e à noite vem o outro cônjuge, ok? Toda quarta-feira, às 9 da manhã, nós estamos aqui. E à noite, nosso culto também principal da nossa reunião é às 20 horas. Então, sejam bem-vindos aí, já veio no domingo, já marca na sua agenda e não falte na quarta-feira, até porque nós trabalhamos com mensagem em série, ok? Então, faltar um culto é praticamente você faltar um degrau para subir a escala. Desculpa, bem lembrado. Essa semana o culto não, logo hoje que eu dei informação, essa semana o nosso culto não será na quarta-feira, nunca fizemos isso, é a primeira vez. Qual o motivo foi transferido? Na quarta-feira nós estaremos na Assembleia Legislativa, é esse nome? Lá na Cinelândia, na Câmara dos Vereadores, né? Estaremos na Câmara dos Vereadores, nosso culto será lá, ok? Nós estamos recebendo moções pela Câmara e fomos honrados lá e toda a igreja estará junto lá. Já estamos com 650 pessoas para ir para aquele lugar, fora os que irão de carro, né? Vai lotar aquele lugar, acho que eles nunca viram tanta gente na vida dele. Quem mandou mexer com a gente? Vai ser muito bacana, nós faremos um culto, desde louvor, palavra, ok? E as honras que a casa irão fazer a todos nós. Vocês estão todos convidados. Eu espalhei uns convites e se os pastores não se importunarem, no final tem mais uma sacola cheia de convite. A quem não recebeu, eu queria dar em mãos para vocês aí os convites e até guardar como lembrança, né? Então nós iremos receber, irmão, a medalha Pedro Ernesto, irmãos. É a medalha de maior honraria do Rio de Janeiro, pelo serviço prestado ao reino. Como é que pode? Que loucura, né? De repente você não entende muito, mas os artistas que fazem bobeira aí, que fazem apologia a um monte de coisa errada, recebem essa medalha rebolando até o chão, fazendo uma porção de coisa. Nós estamos recebendo essa medalha pelos feitos espirituais na vida de cada um de vocês. O inimigo pensa que é só ele, aí Deus está botando a cara lá e dizendo assim, ó, meu povo está de pé, viu? O povo está de pé. Que Deus abençoe, viu? Então, nosso culto de quarta-feira será lá na Câmara, ok? Às 18h30. O ônibus sairá daqui às 16 horas. Não tem mais vaga no ônibus. Quem já deu o nome já está com essa vaga reservada. Iremos levar 10 ônibus daqui. 10 ônibus. Imagina, uma caravana, né? De rebote saindo daqui. Olha como é que é profético demais. E na quinta-feira, nós transferimos o culto de quarta, quinta-feira, aqui para a nossa congregação. Então, sabemos que não irá ter célula na quinta-feira. Será uma macro célula especial. Será um culto de louvor e agradecimento a Deus, amém? Que Deus abençoe sua vida, tá legal? Hoje nós temos uma continuação da nossa palavra. Acredito que
muitos de vocês, ou todos nós, inclusive eu, estamos remoendo ainda a série Zelo, ok? Sim ou não? Por que você não deixou o comentário lá no Instagram? Deixa comentáriozinho lá, edifica uma vida, marque alguém. Foi muito importante esse culto. Atingimos todas as áreas possíveis, né, da vida de um ser humano, ok? No último foi um zelo financeiro. E quantas pessoas aqui foram ministradas? Quantas pessoas foram ministradas? Você paga aí para coach te ensinar, a Bíblia tem todo esse respaldo, ensinamos biblicamente aqui para vocês aqui. Agora, hoje nós iremos caminhar um pouquinho mais, ainda no capítulo 21, no qual nós paramos. Se você pegar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, você vai ver justamente Jesus purificando o templo pela segunda vez, que é o que nós ouvimos aqui, o zelo pela casa, quando ele pega e faz aquele chicote e diz para os cambistas daquele lugar que a casa de Deus é casa de oração, ok? Dentro desse episódio ele vai a Betânia, volta para Israel de novo, e agora nessa colocação, Betânia é bem ao lado, nessa colocação em que ele vai voltar, agora ele sente um desejo, ele sente uma fome. E se você olhar, poucas vezes Jesus vai se importar com o que ele está anunciando aqui agora. Primeiro, porque quando os discípulos foram, em João capítulo 4, nós iremos ver aqui, eles foram comprar comida e Jesus estava conversando com a mulher samaritana, eles trouxeram comida e Jesus não comeu a comida dele. Uma vez que os discípulos tiveram a ousadia de perguntar: Senhor, não está com fome? Ele: a minha fome, a minha sede é fazer a vontade de Deus, né? Então, o que nós iremos ver aqui é que talvez um dia Deus não pediu, mas um dia Ele pode te pedir, né? Em toda a história você vê Jesus negando. O primeiro tentado de Jesus em Mateus capítulo 4, ele está no deserto, levado pelo Espírito Santo diante de Satanás, e o texto diz: e teve fome, né? Mas ele não pediu nada, o texto só diz sobre um sentimento, ou seja, esgotou os 40 dias dele. E aí veio Satanás dando alguma coisa para ele, ele negou. Então nós podemos ouvir hoje algo que a gente nunca ouviu, de uma forma do qual nunca entendemos, e Deus pode pedir algo talvez que você nunca ouviu que Deus poderia te pedir. Que Deus abençoe nossas vidas. Oremos. Pai, fale conosco nessa manhã, use a Tua palavra como instrumento poderoso. Tua palavra é viva, é eficaz, ela tem o compromisso dela. Agora, muitos de nós podemos estar dispersos aqui nessa manhã com a palavra tão viva e estando nos nossos lugares mortos. Aviva a Tua obra em meio aos anos e torna ela conhecida. Desperta no Senhor do sono profundo, fala em nossos corações, a Tua palavra tenha lugar em nossos corações. Como diz o salmista: guardei a Tua palavra para eu não pecar contra Ti. Abra os nossos olhos espirituais nessa manhã. Tudo que se opõe à Sua palavra, qualquer barreira física e espiritual, nós lançamos por terra em Teu nome, em o nome de Jesus. Amém? Evangelho de Mateus capítulo 21. Evangelho de Mateus capítulo 21. Vamos lá? De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, saindo de Betânia, você pode pegar o versículo 17, ele está saindo de Betânia. Ele está nessa fase final do ministério dele, ok? De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Uau! Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse à figueira: nunca mais dê fruto. E no mesmo instante a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados, perguntando: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo com o que eu fiz com esta figueira, e muito mais. Poderão até dizer a esse monte: levanta-te, atire-se ao mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Bom, vamos fazer essa leitura pela segunda vez, agora de forma diferente. Eu dito um versículo e os irmãos, por favor, criem força e ânimo em seu coração, e o versículo posterior contigo. A gente vai fazer esse revezamento. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. A igreja, por favor. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram:
Como a figueira secou tão depressa? Se crerem, vocês receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Palavra de Deus para nossas vidas nessa manhã. Bom, nós temos aqui uma reflexão muito importante. Esse texto ele é também dito em Marcos capítulo 11. E no Marcos capítulo 11 você vai ver uma única diferença. A única diferença de Marcos capítulo 11 é que esse milagre não foi contado instantâneo, no mesmo instante. A palavra no mesmo instante dá a entender, desde aquele momento que Jesus amaldiçoou, continuou só mantendo a aparência, mas já não havia mais propósito naquela figueira. E o evangelista Marcos, ele faz a questão de colocar no mesmo instante, como se tivesse sido instantâneo, assim, ó. Jesus falou, eu te amaldiçoo, a figueira não secou instantaneamente, a palavra de Jesus já bastava ali, ok? É como se se ele tivesse dito para ela assim, ó, não nasça mais fruto de ti e vai murchar. Ou seja, eles saíram, foram para Betânia e voltaram, e quando voltaram no outro dia, está mais baseado nisso aqui, eles olharam e a figueira estava murcha e os discípulos ficaram perplexos. É anunciado aqui uma forma de fé diferente. Parece que ela tem a ver com o texto, mas não tem nada a ver. A palavra em que Jesus disse, se você tivesse fé pedindo em oração, não é o contexto, mas os discípulos precisavam entender o que estava sendo colocado ali. Os discípulos precisavam entender a autoridade que eles tinham, que eles ainda não haviam conseguido ela ainda. Mesmo caminhando com Jesus 3 anos e 3 anos e meio, eles ainda não souberam quem era o seu mestre. Isso nós iremos ver ao longo da ministração. Bom, quando nós olhamos aqui, Jesus ele retornando para Jerusalém, ok? Ele agora tem fome, certamente ele deve ter tido uma das suas jornadas, no qual não tinha horário, não tinha tempo, no qual ele se doava, e aparentemente ele é 100% Deus, mas também é 100% homem. Bateu uma fome nele, e ele avistou de longe, e viu uma planta, ele viu uma árvore de figo, ele viu uma figueira, e falou, o fruto é bom. A árvore, por chamar a atenção dele, sabemos que essa árvore tinha alguma coisa para que atraísse os seus olhos, e não é nada menos, nada mais do que uma árvore frondosa, bonita, Marcelo, e até com muitas flores, com muitas folhas, na verdade. A árvore estava bem vistosa, o seu tamanho, né? A sua largura, a sua altura, e uma árvore rebanhada de folhas. O que ele imaginou? Se a árvore está tão bonita assim, eu vou me aproximar e ela vai me dar alguma coisa a mim comer e saciar a minha fome. E ele chegou perto dessa figueira, e quando ele olhou, para a decepção dele, só tinha folhas e galhos e não tinha fruto. É tão ruim esperar tanto e receber pouco, né? Uma imagem que ele pegou emblemática, fez ele caminhar até ela, e chegando até ela, não viu fruto algum. Qual o significado e qual o motivo de uma árvore? Para que existe uma árvore? Para alimentar. No Gênesis, o Senhor deu autoridade ao homem para cultivar e dar nome. Relvas cresçam, produzam frutos. Então, uma palavra que tem no seu DNA uma palavra do Criador, ela está negando a palavra do Criador. Uma árvore que foi criada para frutificar e alimentar outras pessoas. Toda vez que a Bíblia disser sobre folha, ela está dizendo sombra. Então, uma árvore apenas que cumpria um papel de descanso, mas não cumpria propósito. Se as pessoas refugiassem ao redor daquela árvore, ou embaixo daquela árvore, era para que elas pudessem criar fôlego, comer, para caminhar novamente. Então todos que chegavam pelaquela árvore só tinham a sombra, mas não tinha uma palavra de destino através da vida daquela árvore. Não tinha uma consequência, não tinha uma força para caminhar a mais. Então a pessoa veio cansada, como Jesus, vai descansar embaixo dela, um sol escaldante, e também vai comer o seu fruto. Aí na hora do descanso ele descansa, mas na hora do fruto, não tem alimento, não tem energia e não tem força, não tem palavra, não tem direção. Fica inércia. Aí ele olha para aquela árvore, Ageu, e diz para ela assim, olha, maldita seja você, nunca mais nascerá nada de você. E o texto diz aqui, remetente
em que na mesma hora ou no mesmo instante aquela árvore murchou. Irmãos, será que isso aqui está aqui de brincadeira? Será que Jesus vai ficar brincando, sem muita coisa para fazer de uma árvore, pegar? O que tem uma árvore na Bíblia? Para que ele vai fazer isso? Agora, tanta coisa importante, tanta vida para ganhar, por que tem um texto da Bíblia que está escrito sobre uma árvore murchar? Será que a Bíblia não é tão importante assim? Vai colocar um texto de uma árvore que murchou. Irmão, será que essa árvore não quer falar conosco? Será que não está escrito o nosso nome aqui, irmãos? Quantos de nós temos sombra, damos abraço em pessoas, sorriso em pessoas, mas não temos palavra de destino para a vida das pessoas? Quantos de nós, irmãos, apenas agrupamos pessoas, reunimos em cela, mas não estamos mudando a vida das pessoas? Quantos de nós, irmãos, estamos cercados de pessoas, oferecendo abraços, beijos, consolidando, mas sem crescimento? Será que isso aqui está aqui de brincadeira? Não poderia colocar uma vida aqui, um sujeito aqui? Colocou uma árvore, colocou um elemento comum que todo mundo entende, deve ter na porta da sua casa, no seu quintal. Trouxe aquilo que a gente mais entende, ou seja, algo comum para todo mundo. Quem sabe o que é uma árvore? Levanta a mão. Pronto. Trouxe uma árvore no nosso entendimento para dizer, assim como a árvore só tinha aparência e não tinha propósito, eu sequei, cuidado com vocês. Todo mundo conhece essa parábola. E o nosso tema de hoje é infrutífero. O que é infrutífero, irmãos? Eu posso enganar. Eu posso dizer que eu sou, mas não sou. Posso dizer que eu tenho, mas não tenho. Eu posso criar uma aparência. Eu posso contar uma história fictícia. As pessoas podem acreditar na minha história, mas ela pode ser uma inverdade. E quando você olha para essa figueira ou para essa árvore, você vê literalmente o que Jesus esperava dela. Existem outras árvores que até têm fruto, mas estão todos eles podres. Quem já teve um pé de goiaba em casa? Pronto. Já viu aquela fruta que você vê assim, bem bonita, ela está queimada do sol. Aí na tua frente ela está bem bonita assim, ó. Mas por detrás os passarinhos já comeram toda, já está cheio de bicho. Os nossos frutos precisam ser frutos viçosos, aqueles que cumprem o seu propósito. É bonito e é gostoso, alimenta, é eficaz. E quando o texto diz que, encontrando a figueira à beira do caminho, no verso 19, foi ver se havia figos, mas não encontrou, a não ser somente folha. Se Jesus viesse hoje na nossa frente, irmãos, fala para mim, quais seriam as obras que nós estamos apresentando? Lembrando que nós estamos num ambiente religioso, ok? Então é muito interessante saber que as palavras aqui é interessante ao reino de Deus. Não somente o seu salário, a sua faculdade, o canudo, a casa, a tua melhoria de vida. Isso é uma consequência do reino. Mateus 6,33. Se buscar o reino e as demais coisas, a gente pode resolver ela. Mas não adianta vir com um assunto dizendo que você tem sucesso lá fora, se no reino você não tem sucesso. O que vai ser a cobrança, irmão? Naquele grande dia do grande tribunal, ele não vai colocar a gente diante do tribunal para perguntar se nosso salário aumentou, se a gente ampliou a nossa casa, se a gente teve uma boa moradia, uma boa roupa. Ele não vai perguntar o sucesso humano, porque os céus e a terra passarão, mas a palavra dele não há de passar. Sabe qual é o resultado que ele vai pedir naquele grande dia? O que você fez para o meu reino? Quantas vidas tem aqui no céu por causa de você? Quais foram as obras que eu designei para você fazer? Está inércio, sentado, irmãos. Muito bonito, bacana demais. Bacana. Vida alinhada, impressiona muita gente, mas ele quer saber do reino. A Bíblia diz que não devemos apresentar a Deus de mãos vazias. Quantas vidas, irmãos, você pode contar que você ganhou esse mês, esse semestre para o Senhor? Quantas almas você consolidou, irmãos? Quantas pessoas você falou de Jesus? Está calado? O vizinho da direita, da esquerda, aquele que passou na beira do mercado. Você estava num caixa junto com ele ali, um sorriso. Ontem fui atender uma pessoa, a pessoa disse para mim assim: não estou acostumado com isso não. Você é muito simpático. Falei: a minha carta para o Evangelho. Aí fui ver a profundidade, a pessoa afastada
há um tempo, machucada com a igreja, separada do marido há 7 meses. Lá em casa. Reconciliamos ela com o marido e também a vida deles com Deus. Quantas pessoas? Será que o teu negócio é mais interessante que as almas, irmãos? Você tem coragem de anular alguma agenda, deixar de fazer alguma coisa porque uma alma está necessitada, irmãos? Todo mundo levantou a mão um dia dizendo: Senhor, me usa. Todo mundo levantou a mão. Para Deus te usar, vai ter que te anular, irmão. Para Deus te usar, você vai ter que deixar de fazer muitas coisas no qual você quer fazer. Quantas figueiras nós temos aqui, irmãos, nessa manhã? Quantas árvores bonitas, frondosas nós temos aqui nessa manhã? Me digam, irmãos, quantas pessoas bonitas, lindas, grandes, mas somente com folha e não alimenta? Não tem alimento? Qual a sua rotina? Minha agenda é culto quarta-feira, célula quinta quando dá e culto domingo. Somente isso, a semana inteira você não faz nada. O reino é somente isso, irmãos. O reino é para sobreviver, irmão. É os poros da tua vida, a fé. Você tem que exalar a fé, irmãos. Pastor, estou precisando de outro tipo de palavra. Então você vem no culto errado. Mais uma vez, se buscarmos o reino, as coisas serão acrescentadas. E a gente hoje está fantasiado com as coisas e menos do reino. Mas o segredo, a ordem é o reino e depois as coisas. Está comigo ou não está? O engraçado é que ele amaldiçoa porque não encontra folha e disse nunca mais. Irmão, receber essa palavra nunca mais de Deus nunca mais acabou. E os discípulos aqui testificam dizendo que a figueira secou, ou seja, morreu. Ela nasceu para isso? Não, ela nasceu para dar frutos. E se uma árvore não dá fruto, o seu fruto não produz outra árvore. Imagine uma árvore sem fruto. Sabemos que vem do caroço do fruto no qual ela germinou, outra criação de uma árvore. Posteriormente, uma floresta, um pomar. Mas já que ela não dá fruto, ou seja, não serve para nada, está ocupando espaço, morre. Está comigo ou não? Quem trouxe Bíblia? Levanta ela. Isso não quer dizer nada. Está pensando que o inferno está com medo por causa da sua Bíblia? Eu trouxe Bíblia, o diabo está ferrado comigo porque eu trouxe uma espada. O que deixa o diabo irado com você são as práticas que vocês não fazem, que estão escritas aí dentro. Uma vida de santidade, uma vida de temor, uma vida de comunhão. Isso é que deixa o diabo irado. Mas eu escuto louvor no meu carro bem alto. E daí? Quantos bares está tocando louvor agora? Quantos cantores seculares cantam e fazem uma oração do Pai Nosso? Quantos jogadores de futebol xingam na partida, mas antes, Pai Nosso que está no céu? Vida de aparência, irmão. Vida de aparência é o que eu sou em Cristo, independente da minha função, da minha profissão. Eu tenho resiliência. Posso ouvir um amém, irmãos? Perguntas. 4 perguntas. O que Jesus quer dizer com essa figueira? Por exemplo, Jesus está no final do seu ministério, correto? Está no final da sua vida, vai se entregar já naquela cruz para nos salvar. O que ele está trazendo? Uma tipologia para quem está ao seu redor com aquela figueira? Estive com vocês, fariseus. Estive com vocês, hipócritas. Estive com vocês, saduceus. Vocês estão igual a essa figueira, se vestindo muito bonito como um sepulcro caiado, mas não tem fruto. O que ele está dizendo para a gente? O tempo em que ele estava ali, desde o seu nascimento, ou desde quando ele começou o seu propósito, até o fim do seu ministério, ele não viu um fruto nos religiosos. Não viu um fruto. Contrapartida, o aleijado andou. Contrapartida, a prostituta se converteu. Aqueles que não eram passaram a ser, e aqueles que diziam que eram nunca foram nada. Então essa parábola também está respeitosamente dizendo a quem ele estava falando, anunciando. Para todos os fariseus do seu tempo que viviam com roupas bonitas, mangas bem plumadas,
que tinha um discurso bonito, mas na verdade não alimentava ninguém. Então essa parábola ela se encaixa muito no que tange ao sistema religioso antigo. Aparência, religiosos de aparência, igual a figueira, cheio de aparência, mas não alimentam, não libertam ninguém, não cura ninguém, não dá uma palavra de destino para ninguém. Bom dia. Do início ao fim do ministério, a figueira não produziu. Aí eu pergunto a vocês, se essa figueira representa os fariseus que não deram fruto no tempo de Jesus, eu pergunto aqui, quanto tempo você tem no Evangelho? Quanto tempo você conhece a Cristo? Quantas linhas em branco está na sua vida? A Bíblia diz que há um livro chamado Livro das Obras, dona Emília. Não é o da vida, Livro das Obras. Lá tem um livro que faz a contagem de cada passo, como você acorda, o que você fez, o que Deus mandou você fazer se você não fez. Então, se a parábola está reescrita aos fariseus daquele tempo, apenas a aparência e não o propósito, pergunta para mim, por que não aplicar essa parábola nos dias de hoje? Quanto tempo no Evangelho você tem? Cadê os seus frutos? Que obra você faz? Não, eu estou machucado. Menino, não cresceu ainda não? Não, porque esquece. Em algum momento, esse sujeito chamado Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso Senhor, ele abandonou o propósito que ele nasceu para cumprir, por causa que um fariseu fez birra para ele, porque um judeu não quis ouvir a palavra. Pare de ficar canalizando que o problema dos outros, o problema são nossos. Nós não temos raízes, nós somos fracos. Se alguém não olhar para você, já é motivo, você já quer potencializar. E vive sem fruto. Quem perde quando você tem uma crise dessa? Somente você. Somente você. Quer abandonar? Vai abandonar. Quer parar de fazer? Ou quer continuar na inércia? Vai continuar. Agora, se você acha que entrar por essa porta, vir aqui cultuar e ficar com cara de choque, como você está aqui, é só isso que Deus quer? Não. Aqui nós somos alimentados e damos fruto lá fora. A minha pergunta é, tem uma cadeira vazia do seu lado, por que ela está vazia? Porque você é o inútil lá fora no reino. Se você tivesse testemunho de cristão, alguém estaria acompanhando você. Nem sua casa acredita em você. Cadê seus filhos? Cadê sua parentela? Você está entendendo? Pastor, deu testemunho, então sem ousadia. Pergunta, se tem um efeito bíblico, eu e minha casa serviremos ao Senhor, cadê a sua casa? Ué, você está aí não? Folhas. Ninguém acredita em você. Cadê as vidas? Primeiro, cadê sua família? Cadê sua parentela? Cadê seus amigos que bebiam contigo? Cadê aqueles que cheiravam contigo? Cadê? Folha. Está muito bonito. Se um dia o Evangelho for só para você, essa Bíblia é mentirosa. O Evangelho me pega para que eu pegue outros. O Evangelho me converte para que eu converta outros. Não, eu só estou salvo. A Bíblia diz, quem quer ganhar na sua vida vai perder, e quem perder vai achar. Então, se só for somente a mim, o interesse em ser salvo, eu não serei. Se eu não multiplicar, por que existe a parábola dos talentos? A 1 deu 2, 4 e 5. Por quê? Que parábola dos talentos? O que ela quer dizer para a gente? O que deu 2 multiplicou para 4. O que deu para 4 multiplicou para 8. O de 5 para 10. E o de 10 para 20. O de 20, ou seja, Deus deu uma medida equiparada para cada um de nós. Eu preciso multiplicar. Quem aqui não ganhou uma vida esse ano ainda para Jesus? Levante sua mão. Fale a verdade. Quem não ganhou uma vida? Isso é feio. Você está reprovado no Evangelho. Você não passou de matéria. Pode voltar a uma classe anterior. Volta para os novos convertidos. Você está sem paixão, sem amor. E hoje nem sei se você está salvo.
Porque o que mantém a gente salvo é a função que a gente faz em consolidar outras vidas. Quando a gente cuida de outras vidas, a gente se mantém íntegro. A gente precisa ser exemplo para eles. A gente tem uma vida de oração. Olha a vantagem de ganhar alguém. Eu tenho uma vida de oração. Eu vou jejuar pelaquela pessoa, vou mandar zap para ela, vou pegar um versículo, fazer um devocional. Por causa da vida dela, eu estou me alimentando. Então, eu tenho motivos de cuidar de outro, e assim eu estou sendo cuidado. Agora, se eu não cuido de ninguém, eu sou um relaxado. Difícil, né, irmãos? Que porcaria de evangelho. Que porcaria de evangelho. Não tem efeito, não tem alegria, não tem transformação. Fica a vida inteira dizendo, eu não consigo largar isso, não consigo largar aquilo. Para mim é muito difícil largar a bebida, para mim é muito difícil largar o cigarro. Irmãos, que isso? Será que Jesus está disputando com algum vício meu? Precisa disso. Uma vez que eu conheci o autor e salvador, uma vez que eu conheci a fé, uma vez que eu conheci a salvação, eu preciso ter alegria em outro lugar, meus irmãos. Ah, mas a gente é muito bom, pergunta no quê? Em música. A gente canta o que não vive. Eu vaguei o mundo afora, mas eu encontrei, né? Eis aqui a minha vida, me usa, Senhor, né? Fala sério, irmãos. Sem aparência, por favor, mais propósito. Cadê os frutos, pessoal? Cadê os frutos, pessoal? Cadê os frutos? O tempo que você tem de evangelho, o que você tem feito? Mexendo. O tempo que você tem de rebote, o quanto você tem crescido nesse lugar. E não vem com essa não, que já fez muito. Bem-aventurado o servo, quando o Senhor vier, achará o servindo. Lê Ezequiel 33, que ele diz daqueles que fizeram muito e pararam de fazer no último dia. Quando Jesus vier, ou quando você morrer, não é o teu histórico, é o que você está fazendo. É atual. Ah, eu já fiz muito, mas não faz nada. Vai ser esse último dia. É como a aposentadoria do INSS. Você contribuiu a vida inteira, mas agora está contribuindo com somente R$50. Você vai se aposentar por aquela última prestação que você está pagando. Então não adianta ter feito muito e agora não está fazendo nada. Ele não tem memória disso. Nós precisamos continuar produzindo diariamente, semanalmente, mensalmente. Quanto tempo de rebote você tem? Ah, eu ganhei um título, estou com um jaleco azul, eu me tornei líder de célula, eu me tornei pastor, eu me tornei supervisor. Títulos de fariseu. Somente isso é o que você queria, se aposentou. Vai para a glória agora. Somente isso, irmãos. Lutou tanto para chegar, aí chega, morre. Está comigo ou não está? Quanto tempo de rebote você tem, irmãos? Quais são as palavras que não mudaram a sua vida aqui, que não eram para ter sido mudadas? O que te faltou verdade nesse altar, irmãos? Falta prática. Se Jesus estivesse aqui, será que Ele olharia nos olhos de cada um de nós aqui e falaria assim para a gente? Seca. Eu não sei o quanto teu coração está gelado para isso, mas devia estar aquecido. Uma vez que tem uma história, que nós estamos repetindo ela aqui hoje, é porque o Senhor está dizendo a mesma coisa para nós. Seca. Seca. Improdutivo, seca. Você ficaria com um funcionário, irmão, na sua empresa que não dá lucro para a sua empresa? Hã? E por que o reino tem que te aceitar? Você ficaria com um funcionário que só cumpre a escala, apenas está ali, não tem produtividade, é um murrinha, vive se arrastando, chega atrasado todo dia? Você ficaria com um funcionário desse? E por que Deus tem que aceitar os nossos atrasos no culto? Você ficaria com um funcionário, irmão, que toda hora fica olhando o relógio, tem 8 horas de trabalho para cumprir, mas fica olhando e falando, essa hora não passa, essa hora não passa. Cria um ambiente promíscuo no trabalho. Quantas vezes você olha para o relógio no culto? Será que Deus tem que te aceitar dessa forma? Ridícula, horrorosa. Vem no culto errado? Vem não, irmão. Ó, se não quiser vir, é só botar no YouTube, Palavra de Vitória, vai ter um monte. Nunca vai mudar você. Você não precisa de alguém que pega no teu pé. Você precisa ouvir isso aqui, irmãos. Agora, o que nos traz essa palavra da figueira, desculpa. Nós temos a mania de colocarmos uma aparência de piedosos. Ou seja, eu sou bonzinho com todo mundo. E Deus está odiando isso.
Eu nunca vi um profeta na Bíblia bom. Nunca vi. Tem gente falando, não, eu sou profeta. Desde líder, desde pastor e tudo. Nunca vi. Então eu tenho popularidade. Eu boto uma aparência de piedoso. Eu sou piedoso. O que é uma pessoa piedosa? Uma pessoa boa, né? Uma pessoa política, né? Uma pessoa de aparência. É bom, é. Somente uma árvore muito frondosa. Eu crio uma aparência, ou seja, eu crio uma aparência em que eu sou piedoso e também sou religioso. Mas não é isso que o texto está dizendo. Os fariseus, eles andavam com as suas, batinas e as suas mangas bem largas. Os seus discursos eram bem bonitos, impressionava muitas pessoas. Somente uma aparência de piedade e uma aparência de religiosidade. Somente isso. Mas o que ele quer, irmãos, é que nós tenhamos uma vida transformada. E não vem com essa coisa que aqui não tem molenga não. Não, vai devagar. Eu estou mudando, já era para ter mudado. Essa coisa que fica demorando para consertar as coisas, fica demorando para tomar decisões, não. No evangelho é para ontem. Se você não fizer, Deus vai levantar alguém que vai fazer no seu lugar. Poxa, Deus falou comigo, eu não fiz. Aí vem outro e vai e faz. Aí fala, pô, Deus tinha falado comigo, besta. Quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração, irmãos. Se Deus mandar fazer, faz. Aí outro faz, aí você fala, poxa, era para mim ter feito. Perdeu a vez. Alguém vai fazer, porque você está só ouvindo, não está entendendo, nem praticando. Está comigo ou não está? Nem precisa. Temos que produzir fruto de uma vida transformada. Repete comigo, por favor. Temos que produzir frutos de uma vida transformada. Quem quer fazer o culto aqui comigo? O que seria o fruto de uma vida transformada? Diga alguma coisa. Santidade, mas o quê? Buscar e jejuar, mas o quê? Renúncia, relacionamento, mas o quê? Comunhão, mas o quê? Vocês sabem, né? Vocês estão na pé da língua, só não pratica. Ou seja, eu sei, mas não faço. Já viu aquele filho que não quer varrer o quintal e fala, não quero, mas ele sabe varrer. Qual o nome disso, irmão? Rebeldia. Então a Bíblia pede que a gente produza fruto de uma vida transformada. O que é fruto de uma vida transformada? O meu testemunho tem que ser compatível. Fruto de uma vida transformada. O que é nascer de novo? Segundo João capítulo 3. Nicodemos, ele perguntou sobre o nascimento. Jesus falou, nascer da água e do Espírito. Tem gente que só nasceu da água, só batizou, Aladim, só batizou. Mas não tem fruto do Espírito, já que o texto dessa noite é fruto. Dá uma olhada em Gálatas 5, 22. Cadê os frutos do Espírito? Não nasceu de novo. É possível caminhar, é possível ser crente, mas é possível não nascer de novo. Nicodemos era um religioso da lei, era um mestre da lei, e não tinha nascido de novo, conhecia tudo, participava do sistema religioso, mas ainda não conhecia o novo nascimento. Bom dia, graça e paz. Quem está vivo? Mateus capítulo 3, verso 8. Vai ser difícil dar um glória aqui nessa manhã, né? Mateus 3, verso 8. João Batista pregando. Falei que os profetas eram ruins? Ruim entre aspas. Eles não davam margem para o erro, nem para o pecado. Eles eram voz de Deus na terra. Olha o que João Batista vai dizer. Produzi, pois, frutos dignos de quê? Então o que é fruto na Bíblia? Eu não me arrependo, eu não tenho que se arrepender, eu não mudo o comportamento, não mudo a minha ética, não mudo nada. Que fruto eu estou fazendo? Os meus frutos em laboratório. Estou produzindo frutos artificiais, porque frutos do reino são manifestos. E João Batista ele vai dizer, vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, as pessoas precisam ver que você mudou. Frutos visíveis, na prática, no falar, no caminhar, frutos dignos de arrependimento.
E não comeceis a dizer entre vós mesmos: nós temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessa pedra Deus pode suscitar filhos de Abraão. Eu destaquei esse verso 9 por quê? Porque o povo judeu estava dizendo assim: não, quem é esse Messias aí? Abraão é nosso pai espiritual, Abraão é nossa referência. E hoje, tramitando para esses dias nossos aqui, colocando essa palavra para os nossos dias, a gente sempre apoia alguma coisa do passado. Abraão já passou, o que você fez no passado já foi. O importante é o que você está fazendo agora. Não adianta se apoiar dizendo que você já liderou, que você já fez, que já foi de uma igreja, já pastoreou, etc e tal. O que você faz hoje, Abraão já foi. Abraão já foi. Quem vos fala é Cristo aqui agora. Aí vem trazer um histórico de alguém milenar, uma obra que já está até esquecida, irmãos. Porque na década de 90, quantos jovens nasceram depois de 90? Quantas vidas passaram na sua vida depois de 90? Vai falar de Abraão se Cristo é maior do que Abraão? João capítulo 4, verso 31, por favor. É possível caminhar com Jesus e não entender nada? É possível caminhar com Jesus e não entender nada, Marcelo? Marcelo, eu quero saber quantos gigas tem esse telefone. O que você faz? Guarda em casa, no computador? Ele bota no Instagram e tudo, deixa o culto ao vivo. Até os erros que a gente fala de português assim, tudo. Ele não faz filtros de nada. Jesus. Deus te abençoe. Deus lhe bendiga, homem. Preste atenção, irmãos. É possível você estar aqui há um ano. Quem está em um ano em Rehobote? 2 anos. 1 ano para menos. Ok? De 1 a 2. De 2 a 3. De 3 a 4. De 4 a 5. De 5 a 6. De 6 a 7. De 7 a 8. De 8 a 9. De 9 a 10. De 10 a 11. Já que eu estou falando de aparência, vai que alguém, né? O que você tem feito esse tempo, irmãos? É possível caminhar esse tempo todo e não colocar nada em prática? É possível você estar sentado aqui com a sua esposa e você não mudou comportamentos com ela? Hoje você é a figueira. É possível você estar aqui como pai e não mudar o comportamento como filho, com teus filhos? É possível você ser um filho aqui e não mudou o comportamento com seus pais? Irmão, que noia tem na sua cabeça? Como é que você não muda comportamento? Como é que você não muda atitude? Entrou bebendo de vez em quando bebe, entrou fumando de vez em quando fuma, entrou se prostituindo, se masturbando, vendo filme pornográfico de vez em quando, toda hora é uma quedinha. Vai arrumar desculpa para outro, irmãos. O evangelho precisa limpar a tua sujeira do passado, irmãos. Dignos de arrependimento. Eu era, mas não sou mais. Fazia, mas não faço mais. É isso que Deus quer. Quando Deus olha para nós, Ele quer ver a nossa roupa limpa. Um pontinho é sujo numa roupa branca. Nossa roupa precisa estar limpa. Então é possível caminhar com Jesus e não entender nada? É possível fazer parte de encontro, reencontro, fruto fiel, consolidando e não entender nada? É possível, meu irmão, você fazer uma opção de obra para os homens, mas não entender nada para Deus. Eu vou te mostrar aqui. Evangelho de João capítulo 4, verso 31 diz assim: enquanto isso os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, come alguma coisa, Rabi, come alguma coisa, Rabi, come alguma coisa. Jesus vai responder: eu, porém, tenho um tipo de alimento que vocês ainda não conhecem. 3 anos e meio andando com eles é ter um excelente mestre e não usufruir de um ensinamento. É ter um ambiente perfeito e não aproveitar esse ambiente. Qual é o episódio que nós encontramos aqui? Jesus está no poço, junto com a mulher samaritana, e pediu aos discípulos que eles pudessem comprar comida. Os discípulos chegam com comida, logicamente vai oferecer para ele. Mas Jesus ganhou aquela vida, libertou aquela mulher de uma escravidão, de uma vida presa, aprisionada. A mulher saiu tão alegre no reino que alimentou a alma de Jesus. E uma alma alimentada alimenta até o estômago, a gente perde até a fome.
Quem já foi trabalhar para Deus ou faz a obra de Deus, que às vezes fala, caraca, esqueci até da comida, que estava tão gostoso, sabe? Foi o que aconteceu com Jesus. Aí ele ganhou aquela mulher e veio os discípulos. Na proposta, eles foram comprar alimento, voltaram com alimento. Mas quando chega, para surpresa deles, quando eles oferecem alguma coisa para Jesus, ele fala assim, a minha comida não é essa. Como não, se o Senhor mandou mesmo a gente buscar? Ou seja, eu posso até ter uma esperança de alguma coisa na terra, mas uma vez que eu conheci o reino dos céus, irmãos, qualquer outra comida para mim, irmãos, sabe, perde o sabor, perde o tempero, não tem mais graça, não tem. Aí os discípulos não entendem. Ele fala, será que alguém deu alguma coisa para ele comer? Não esperou a gente? Está comigo aqui, não? E eles vão dizer, os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém trouxe comida para ele? Então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Qual tem sido a tua fome, irmãos? Cadê a obra que não termina? Cadê o ministério que não alavanca? Cadê o testemunho que não sai? É possível caminhar com Jesus e não conhecer ainda qual é a vontade dele? Não existe você se converter e o evangelho do teu jeito. O evangelho tem que ser do jeito dele. Imagine os discípulos vindo com pão, com bebida, a água estava diante do poço. Para Jesus comer, ele anula aquilo lá. E ele que mandou comprar comida. Aí quando ele chega, ele fala assim, com criar algo maior do que esse alimento. Irmão, qual é outra coisa que te satisfaz mais do que a presença de Deus? Qual é outra coisa que te importa mais do que a presença? Quantos poderiam dizer assim? A fala de Jesus no final, então explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade de Deus. Quantas coisas ainda você não conseguiu na sua vida, mas se você olhar aqui, ó, eu não consegui muita coisa, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu não cheguei onde eu quero, mas estou fazendo a vontade de Deus. Eu não tenho o que eu quero, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Será que é desperdício para você vir aqui amanhã, estar na presença? Algumas coisas ainda não se resolveram na sua vida, algumas coisas ainda não se encaixaram na sua vida, mas você está fazendo a vontade de Deus. E essa vontade de Deus é um alimento para você também, é um presente para você. Posso ouvir um amém nessa manhã aí, meu irmão? Senhor, quem deu de comer? Ninguém. Eu que dei de comer. E quando eu alimento alguém, sou alimentado. Quando eu ensino alguém, sou ensinado. Olha que coisa incrível. Alguém deu para comer ele alguma coisa? Não, mas ele alimentou alguém. A palavra é frutos. Ele alimentou alguém automaticamente, veio saciar da vida dele. Sabe, é como se você estivesse num pior dia da sua vida, amanheceu, tudo dando errado, mas no meio desse que tudo está dando errado, Deus te usa para fazer um propósito lindo para a vida de alguém. Aquilo tudo que estava dando errado, você fala assim, o que importa isso? O que importa isso? O problema se deu errado, deu certo agora. Como é prazeroso você fazer um convite às pessoas a aceitar Jesus. Eu não sei se você se converte naquela hora, mas todo convite, a gente se doa nele. Pessoas que vêm no altar, vêm chorando, ela tem uma história, ela tem uma traição, ela tem um abandono, ela tem um espancamento. Aí quando a pessoa entrega a vida para Jesus, tem gente que não se alimenta com isso. Vai no banheiro, anda, vai até lá na rua. Era para estar aqui agora nesse poço, comendo da comida que se alimenta o Pai, comendo da comida que Jesus gosta. Qual é a comida que Jesus gosta? Vidas, almas, pessoas. Pessoas, irmão. Trocou uma comida que os discípulos trouxeram pelo evangelismo que ele fez, irmãos. Está comigo aqui, não? Olha que coisa linda. Qual é a fome que Jesus tem? Almas. Qual é a sede que Jesus tem? Vidas. Isso não te interessa, né, irmãos? É porque você quer o teu reino, né? Está comigo ou não está? Olhando para isso aqui, será que Jesus queria figo mesmo naquela figueira? Será que ele olhou para aquela figueira e queria figo? Ou ele só está mostrando, Israel, Israel, preguei 3 anos e meio e você não deu fruto nenhum. Agora, a propósito, a gente já colocou um funil nisso aqui por muito tempo e hoje não mais. Hoje não mais porque pessoas se aproveitaram disso para se fazer em cima disso. O que eu quero dizer é o fruto fiel. O fruto fiel, eu disse que a indicação era por líder de célula. E eu vi muito líder que não era exemplo, cobrando exemplo de discípulo. Eu vi muito líder fraco
cobrando que o discípulo seja forte. Aí eu mudei tudo e falei, vou trazer o pastoreio para mim. Pronto, acabou. Então ficou a minha indicação no fruto fiel. Aí, antigamente, o fruto fiel era para você liderar uma célula. Aí tem um monte de fruto fiel aí que nem para a célula vai. Acha, vai pegar mais um dia na minha semana? Ué, você não falou o reino? Você acha ruim ter culto na quarta e uma célula na quinta? Se acha isso um péssimo investimento na sua vida, vai para o mundo. Curte o mundo. Porque no mundo a sua enterro dos ossos terminava quando iniciava o outro. No mundo nós éramos interruptos. Fazíamos do nosso sábado qualquer um dia. Agora no reino de Deus eu estou muito ocupado. Não, tem que ter tempo para mim também. Irmãos, Jesus está voltando, hein? Mão vazia vai ficar com o que tem na mão. Somente sonho, dinheiro, projeto. E aí, irmãos? Bom dia, igreja. Que a paz esteja convosco. Jesus voltar hoje, irmão, como é que você fica? Jesus voltando hoje, como é que você fica, irmãos? Não, eu estou no templo. As 10 virgens também estavam na porta. Você acha que as 10 virgens estavam onde? No botequim, irmão? Estava não. Onde estavam as 10 virgens? À espera do noivo. Mas como que elas estavam? Como muitos estão, sem fruto, sem óleo. Bom dia, igreja. Graça e paz. Mateus 7, verso 15, por favor. Tome cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelha, mas na verdade são lobos esfomeados. Qual o anúncio do texto que eu quero retirar aqui em cima, Johnny? Falsos. O que aquela figueira está apresentando para a gente? Uma árvore falsa. O que os fariseus estavam apresentando ao meio religioso? Uma falsa aparência. E o texto diz para a gente, tome cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelha, mas que na verdade são lobos esfomeados. Por que esse texto? Veja bem o verso 16. Vocês os identificarão pelos seus frutos. Vocês irão identificar pelos seus frutos. É possível colher frutas, é possível colher uvas de espinheiro, é possível colher fígado de ervas daninhas. Do pé de abacaxi sai o quê? Laranja? Do pé de mamão? Do pé de goiaba? E de maçã? E o de banana? E o de laranja? Tá certo. O pé não nega a sua essência. Sim ou não? O pé não nega a sua essência. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Nenhum fruto cai longe da sua árvore. Se você tiver um pé de mangueira e outro pé de goiabeira, você vai ver uma manga debaixo do pé de goiaba, foi alguém que colocou. Alguém que fantasma. Ah, mas eu vi uma goiaba lá no pé da manga lá. É algum fenômeno extraordinário. É espiritual isso, não. Alguém colocou. Um fruto não cai fora, ou um fruto não cai em outro lugar, a não ser na árvore de origem. E o texto diz para a gente claramente, Camila, que uma árvore boa, é impossível ela produzir frutos ruins. E o texto também coloca para a gente que uma árvore ruim não tem como produzir frutos bons. E aqui acaba a aparência. Aqui acaba a aparência. Se o cabra é ruim, vai ser ruim. Se o cabra não presta, o que ele vai oferecer? Nada. Ah, mas ele pode enganar? Pode, que o texto acima diz que ele vem vestido de ovelha. Pelo momento ele pode enganar. Até que o pastor chegue no curral e fala: você só tem capa, só é bonito por fora e é vazio por dentro. Ninguém, você pode perceber que uma pessoa que não dá fruto, tem sinais nela. Eu já falei uma vez e torno a repetir,
Deus me deu algo que é muito sensível. Eu consigo saber, quase uma sessão aqui, viu? Eu consigo saber o que a pessoa está pensando de mim pelo olhar dela. Você sabia que o teu olho fala? A tua fisionomia fala? É só perguntar à pessoa, é só descrição. Como você entorta, como você olha, a forma como você olha, a sua boca, como você ri, diz se você quer rir ou não quer. Quer ver agora? É fácil. É fácil. Oi, pastor, paz. O que essa pessoa está passando? Uma falsa paz. A forma como abraça, como aperta a mão, como te trata, tudo isso fala. Irmãos, a Bíblia deu sentido. A ciência é comprovada, nós temos sentido. O tato é muito importante. Eu não estava na América pregando, um americano na minha frente assim, não entende nada do português. Acabou a pregação, ele falou assim para a esposa: avisa ele que eu entendi tudo que ele falou, não sei como. Só pela fisionomia, a entrega. Quer ver uma coisa? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Você está entendendo? São sinais. Como é que eu estou? É assim. Ninguém pode esconder. Já viu quando você está mal, você não está bem, alguém fala, você está bem? A pessoa fala, estou. Fala, não está não. Tá não, tá não, tá não. Tá tudo bem, fulano? Tá. Tá não. Tá comigo ou não tá? Então, um fruto não cai muito longe da sua árvore. Toda árvore, verso 19, toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada. Engraçado que o texto dá uma margem, frutos bons. Ah, produz fruto, mas só no empurrão. Frutos da cobrança. Sabe aquele dinheiro suado que você fala, nem quero, pode ficar para você. Sabe? Aquela coisa que faz tão remoendo, fala, cara, nem quero, pode ficar. É como se alguém te devesse algum dinheiro. Quem tem alguém que está te devendo aqui? Levanta a mão, por favor. É? Aí aquela pessoa é tão murrinha, por exemplo, está te devendo R$100. Pouco, né? R$100. Ela é tão murrinha, o dinheiro, você fala assim, dinheiro amaldiçoado, nem quero, pode ficar para você. É a mesma coisa que ele está dizendo. Assim como você tem discernimento para saber que o dinheiro é sofrido, amaldiçoado, ele está dizendo, não adianta dar meio fruto, ou fruto da forma que você quer. Engraçado que ele chama de fruto, mas é um fruto minguado. Lembra que eu falei, aquele fruto queimado do sol? Está bonito por fora, Marcelo, mas ainda está verde por dentro. Olha como é que a gente vive isso aqui diariamente. 2 amém, por favor? Amém. E o outro? Agora no verso 20. Portanto, é possível identificar a pessoa pelos seus. Pronto, agora ninguém vai mais errar. Ninguém vai errar mais. É possível identificar a pessoa pelos seus? É possível identificar as pessoas pelos seus? Então tem gente que não produz fruto nenhum, vimos aqui, e tem gente que produz fruto duvidoso. Fruto duvidoso. Fruto que não é transparente. Uma vida que não é transparente. Então é possível identificar a árvore pelos seus frutos. É possível identificar a pessoa pelos seus frutos. Uau, que bacana. Desse jeito. Diga para o seu lado, você não vai enganar mais ninguém. Caramba. Chamou a pessoa de mentirosa na cara. Meu Deus do céu. Jesus, sentindo falta de você. Não, diga para ela, fala, a mim você não me engana. O que a gente quer ouvir do Evangelho, irmãos? Que a gente quer ouvir frases de efeito, bota nos coaches do YouTube, irmãos. O Evangelho é isso, irmãos. Quarta-feira preguei para vocês zelo financeiro. Usei toda a Bíblia para ensinar o que é a prosperidade legítima de Deus, cara. Quantas verdades, irmão, porque não muda. Comportamento, grosserias,
falácias, palavrão, bebida. Por que não muda, irmão? Eu diria assim, não muda porque quer ser canalha a vida inteira. Porque se temos um ambiente desse, uma igreja desse, uma liberdade para pegar uma palavra dessa, o cara não é compatível com isso aqui, seja ele homem ou mulher, o que você quer da vida, cara? Não existe meio evangelho, não existe meio fruto. Ou o fruto é bom ou não é. Ou não dá nenhum, ou dá fruto bom, irmãos. Não é isso que a Bíblia diz, ou é frio ou é quente, morno. De vez em quando. Não existe de vez em quando. Deus tem ciúme toda vez que você levanta cedo motivado para ir para a sua empresa porque tem dinheiro lá. Deus tem ciúme do trabalho que você faz de segunda a sexta sem reclamar. Deus tem ciúme das viagens que você faz para a sua vanglória. Deus tem ciúme da faculdade que você faz. Deus queria essa mesma dedicação, esse mesmo tempo para Ele não tem. Aí você fala, Deus, a minha vida é sua. Como? Se Deus não tem, se você pegar 24 horas por dia, vezes 7, dá quanto? Caramba, varão inteligente, varão calculista, varão que faz conta na cabeça, se tiver certo vai ganhar um pix. Tá certo mesmo? Foi ele? 168. 168 horas, thank you. 168, professora de inglês tem que falar comigo. Mas obrigado por saber fazer. Ok? Yes? Ok? 168 horas da semana. Qual o tempo dela da dedicação a Deus? Qual o tempo da sua oração? Qual o tempo da sua leitura? Quantos cultos você frequenta? São coisas simples, irmãos. Eu posso estar usando um nome que eu não sou. Eu posso estar falando que eu sou de um reino que eu não sou. Você pode até falar que é da Rehoboth, mas talvez você não é. Porque a igreja tem uma doutrina séria, rigorosa, zero de pecado. E se você é um pecador descarado, você não é da gente, pô. Nem todos que estão em Israel. Está comigo ou não está? Evangelho de João, capítulo 15, verso 2, por favor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele é cortado. Presta atenção, por muitas vezes, a gente às vezes lê, eu já vi pessoas lendo isso aqui junto, porque é um capítulo só, mas ele tem um ponto, e a história após o ponto é diferente. Ele fala de duas pessoas no mesmo capítulo, vejam bem, lê devagar. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, ponto. Todo ramo que dá fruto, ele poda. Então o ramo que não dá fruto, ele corta, mas o que dá fruto, ele poda. Apesar de a poda ser um corte, mas não é na raiz, é em algum galho que está caído, é numa folha que apodreceu, é num fruto que está pesando o galho. Ou seja, por que ele poda? Ele vai dizer, ele poda para que produza mais fruto. Às vezes quando a gente se converte, somos esse galho. Aí Deus corta áreas da nossa vida, corta um trabalho, corta uma amizade, corta um relacionamento. Para quê? Não é porque ele quer ver o teu mal, não cortou na raiz, ele cortou aquilo que não te agregava nada, com a preocupação de você ser nutrido, já que está conectado na raiz, o galho vai crescer novamente, as folhas serão boas, os frutos serão bons. Então não confunda poda com um corte. Poda é cuidado. Toda mãe e pai que fala para o filho, não faz, o pai é mau, a mãe é mau. Se não faz é porque sabe que não é bom. É o que Deus está dizendo. A maioria de nós, quando nos convertemos, entramos no Evangelho, o Senhor poda a nossa vida. Quem já foi podado? Deus mexe até no que a gente não queria que mexesse, é ou não é? Mexe, bagunça, Senhor, faz tudo. Corta, ainda que eu não entenda, corta. E a gente faz uma oração no altar, a seguinte oração: Senhor, somente que for da tua vontade. Aí Deus pergunta lá em cima, você tem certeza? Porque quando a gente entrega a vida para Ele, a gente vai perder o que a gente não quer e o que a gente quer, porque Ele sabe o que é melhor. Quem já cantou o louvor do Thales Roberto? Ele sabe o que é melhor para mim.
Mesmo que eu não entenda os seus caminhos, eu confio. Quem já cantou essa canção? É desse jeito. Se acha que muitas coisas que Deus tirou é porque Ele não gostava de você, gosta. É porque Ele quer ver você mais forte. Pensa num galho. Um galho está quebrado, as folhas estão apodrecidas e um fruto está podre. Uma pessoa que está te sugando. Você sabia que lá na raiz, com contato com a terra, vem essa nutrição todinha pelo caule e ela espalha. Isso é chamado roubo de energia. Gato está recebendo a alimentação da terra, vem pela raiz, sobe no caule, aí quando chega no seu galho, não muda nada. Por quê? Já viu uma bateria nova com um carro roubando corrente? Você bota a bateria Moura, Eliar, mas está roubando corrente. Você daqui a 24 horas você vai na loja e fala: tua bateria está ruim. Senhor, o senhor está com fuga de energia no seu carro. É o que Deus está dizendo para a gente. Muitas coisas que vocês não entendiam, eu cortei porque estava te fazendo mal, estava roubando eu de você, estava roubando você de mim. É o que Deus faz. Então quem pode levantar a mão e dizer assim: Senhor, pode podar. Gente, quantas pessoas aqui. Mais uma vez, gente, Senhor, pode podar. Tem certeza? Vou perguntar mais uma vez, vou tirar até uma foto. Levanta a mão lá em cima as duas, só. Senhor, pode podar. Vamos lá, pai. Pega a tesoura, papai. Agora no verso 3, ele diz assim, ó: vocês já foram. Olha que incrível esse verso 3, já estou acabando. Vocês foram pela mensagem que eu. Já era para estar produzindo fruto, uma vez que eu fui limpo, ou seja, eu fui orientado. Já era para estar fazendo muita coisa. Vocês foram limpos pela mensagem que eu lhe dei. Ele atribui a poda a palavra de cobrança. Ele atribui a poda a correção, o banco. Alguém chega e fala: ai fulano, você está assim, acessado. Ele atribui a poda às correções. Vocês já foram limpos pelas correções no qual eu já lhe fiz. Vocês foram limpos pelas cobranças no qual eu já lhe falei. Quem aqui poderia estar muito melhor e não está? Levanta a mão, de verdade. Então, parou. Diga assim: hoje vai ter mudança total. O pastor fala aqui no altar: voz profética de Deus, tire os móveis quebrados da sua casa, tire os móveis velhos. E Deus querendo preparar um caminhão, já viu o baú da felicidade? Para botar na tua casa, mas não dá para entrar um móvel novo, porque o móvel velho não saiu, a ordem não foi cumprida. Olha só que coisa incrível. Irmãos, é difícil entender uma palavra profética. O Elias fala para a viúva: vai lá e faz para mim. Se ela não fizesse, morria ele e morria ela. O profeta diz para Naamã: mergulha 7 vezes. É doideira, irmão, obedecer a palavra. Quando você tem uma palavra profética, ela não combina com o que você está pensando. Não combina com o teu momento. É profético, irmãos. Então profético não se vê, se crê. Está comigo ou não está? Verso 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não podem produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Qual é a condição de dar fruto? Permanecer, cara. Permanecer. Quer ver uma coisa? Talvez você não se afastou, mas quantas vezes você está desmotivado em vir para o culto em casa? Você desconectou o culto, cara. Eu vim hoje sem vontade. Desconectou. O que é permanecer? É resiliência, irmãos. O que é permanecer? É ter durabilidade. Firmes, constantes, superabundantes na obra do Senhor, sabendo que não é em vão para Ele. O que é permanecer? Você aceita, irmãos, sem botar no religioso, tá? Você aceita faltar um culto de domingo? Hoje eu mandei mensagem para um rapaz, não sei se ele está aqui, falei: cara, você não veio na quarta, você não veio domingo passado.
E quarta-feira, quando eu te perguntei se você ouviu a palavra na quinta, você falou que não ouviu, você falou que estava em casa. Isso é afastamento. Eu estou desconectado, não estou recebendo a nutrição da raiz. Os meus galhos não vão crescer. Estou com um rapaz que estava aqui, está ali atrás. Ele disse: pastor, faltei 3 cultos. Como isso é ruim. A gente entra aqui e parece que está num lugar estranho, diferente, mas é. Fica sem comer um dia, você não fica. Fica sem tomar banho um dia. Com banho já tem uma... Tá brincando, irmão? Por que com banho já tem uma assim? Porque parece que não tomou banho direito. Aí olhando para o culto, vem para o culto igual o banho, não se limpa, não muda o cheiro, e vem para o culto, não muda a essência. Não muda. Verso 5: sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim produz muito fruto. Uau. Sem mim vocês não podem fazer coisa. Andar sozinho, duvido. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu amo o verso de número 16. Para mim um dos melhores, lendo todos os outros também, mas ele conclui muito bem. Vocês não me escolheram, eu vos escolhi e os chamei para irem produzir frutos duradouros, para que o Pai lhe dê tudo que pedirem em meu. Quando Deus me chamou, Ele criou uma obra para o meu chamado. Assim para todos vocês. Não foi vocês que me escolheram. A questão de escolher aqui é para uma obra, ok? Para uma obra. Não foi vocês que me escolheram. Eu que te escolhi para que vocês dê fruto. Ou seja, Deus está esperando um resultado da minha vida. É como se Ele estivesse agora. E agora, depois dessa palavra? Você acredita que tem algo que Deus criou que só você sabe fazer? Bem feito. Não é o bem feito do bem feito caiu. Fazer bem feito, fazer de forma melhor que todo mundo. Quem é o escolhido de Deus aqui? Quem hoje precisa mudar uma atitude, precisa ter uma metanoia com essa palavra. Quem hoje não quer ser aqueles cujo qual o Senhor vai dizer assim, ó, se não mudar, eu vou cortar e lançar fora. Irmãos, é uma palavra evangelística, mas é uma palavra também de crescimento para aqueles que dizem ser do Senhor e se acham ser do Senhor. Nós iremos orar nesse momento agora, pelas vidas que irão se converter, pelas vidas que estão afastadas, e por aqueles que estão somente sentados com o bumbum, todo o culto na cadeira, e não faz nada para Jesus. Se o teu tempo hoje é maior para você do que para o reino, eu sinto no meu espírito dizer, Deus está com ciúme dessas coisas, e antes que Ele te arranque elas, se repare nelas. Fique de pé em seus lugares, por favor.